Salve, salve nação! Mais um vídeo aqui do canal bem posicionado, trazendo informações, é claro, do Mengão e da super rodada desse domingo. Tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, despedida do Mengão antes de embarcar para o Super Mundial. Tem novo clube do JJ, não deu certo aqui no Brasil e nem com a seleção brasileira, então o JJ volta para a Arábia, e o time dele será o Neon, um time que veio da segunda divisão da Arábia Saudita e, claro, né, ajudado pelo Fundo Árabe, que investe muito no futebol. O JJ vai voltar para a Arábia Saudita. Eu imagino que vai pegar uma bolada. Tivemos rumores que o JJ poderia assumir algum cargo administrativo aqui no Flamengo, algum setor técnico, que desse apoio para o Felipe Luiz, mas isso não seria viável. Afinal de contas, um salário de um diretor ou qualquer departamento do Flamengo pagaria muito mais, muito menos do que qualquer clube do planeta. Imagina da Arábia Saudita. E esse que vai voltando da segunda divisão, claro que vai fazer uma boa temporada, na temporada 25-26, que começa ali por volta de julho, agosto. A temporada lá é diferente. Então, JJ começa a curtir suas férias e prepara as malas para voltar para o mundo árabe. Não deve nem ter devolvido a casa. Está indo de volta para a Arábia. E com muito, mas muito dinheiro, meu parceiro. No confronto de hoje, o Flamengo pega o Fortaleza. A princípio, o Felipe Luiz vai com força máxima, levando em consideração que o próximo compromisso do Flamengo é só pelo Super Mundial, daqui a mais ou menos uns 10 dias, então não tem a menor necessidade de poupar jogadores. Claro que tem o desgaste da viagem, mas o Flamengo vai ter aí uma excelente oportunidade de fazer uma última exibição no Maracanã e de preferência uma tarde, né? Já que é 18h30, uma tarde barra noite, uma exibição de gala, já que o jogo contra da Libertadores, contra o Pachuca, não, tô com o Pachuca na cabeça. O jogo contra o Táchira, o Deportivo Táchira, não foi essa exibição de gala. O Flamengo tem a possibilidade de pegar um Fortaleza que vem muito mal no Brasileiro, mas também se classificou na Copa Libertadores. Então o Flamengo pega o Fortaleza, já classificado, jogou na quinta-feira, Fortaleza com alguns desfalques, assim como o Flamengo, né? De La Cruz, Eric Pulgar, entre outros, Plata. Mas os dois times se classificaram, mas também chegam, né, bem desgastados desse meio de semana de Libertadores, simplesmente que foi uma loucura. Claro, Maracanã, começo de mês, lotado para mais de 50 mil pessoas. E ainda tem um tempero especial, gente. O Cruzeiro, que é o quarto colocado, encara o Palmeiras, que é o segundo colocado. Um baita jogo. Infelizmente, esses jogos vão acabar se confrontando. O do Flamengo começa às 18h30 e o do Palmeiras começa às 19h30. Então, em algum momento, vão ser simultâneos. Mas uma bela partida também de ser assistida, já que o começo da tabela ali sempre é mais emocionante. Detalhe que o Red Bull Bragantino venceu ontem e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Red Bull esse que todo ano costuma performar bem na primeira fase do campeonato e na segunda dá uma rateada. Mas a gente está vendo aí, como exemplo da Champions League, que um time bem montado vale mais do que muitas estrelas. Então, se Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro têm várias estrelas, o Red Bull Bragantino vem fazendo, seguindo o modelo de jogo de um PSG, digamos assim, com bem menos estrelas, mas um time sólido que vem vencendo mais do que perdendo nesse Campeonato Brasileiro. Claro, o Red Bull Bragantino tem compromissos menores. A principal competição do Red Bull Bragantino é o Campeonato Brasileiro. E assumiu a liderança vencendo o poderoso Vasco da Gama. Em casa, meu parceiro. Não foi qualquer vitória, não. Foi em casa. Pitadinha de Vasco da Gama. Felipe Coutinho, que até agora não mostrou o seu super futebol, começa a pensar em renovação com o Vasco. Será que o Vasco deveria renovar com o Felipe Coutinho? Eu sei que o canal aqui fala mais sobre o Flamengo, mas se você fosse o Vasco, renovaria com o Felipe Coutinho? Ele entregou tudo o que se esperava? O salário dele está compatível com a entrega dele? Claro que o Felipe Coutinho tem muito mercado na Europa, muito, muito mercado na Europa, né? Conhecido de longa data da Premier League. E mais, já imaginou o Felipe Coutinho, reserva da Arrascaeta? Você aceitaria o Felipe Coutinho aqui no Flamengo? Nossa! Já imaginou o tamanho do problema que seria o Felipe Coutinho encarando a torcida do Vasco? Bom,
Assim como o Neymar, ele falou que voltaria e quando voltasse, o seu clube de preferência seria o seu clube de formação. Mas não necessariamente precisa se aposentar nele. Então, para quem busca aí um reserva do Arrascaeta, será que o Felipe Coutinho seria esse reserva do Arrascaeta? Coloca aqui nos comentários se você toparia a contratação do Felipe Coutinho. Ontem tivemos a final da Champions League, onde o PSG sagrou-se campeão da Champions, gente. Que jogo espetacular. Eu já tirei vários vídeos aqui falando que depois que o Real Madrid foi eliminado, eu torcia para o PSG. Então, o meu segundo time, não de coração, mas de preferência, o PSG sagrou-se campeão. A Inter de Milão, gente, se tivesse vencido, seria mais um time, mais um título, mais uma orelhuda na prateleira. Já o PSG fez história e principalmente mostrou ao mundo que o coletivo vale mais do que as individualidades. O PSG que já teve como referência Cavani, Kylian Mbappé, Neymar e Messi, sem contar o Sérgio Ramos, hoje é o atual campeão da Champions, participa do Super Mundial. Ai, Botafogo, cuidado com o PSG. E com um coletivo falando mais alto. Claro que tem um camisa 10, como todo time tem, o Dembélé. O moleque Delizier do IE acabou com a partida com 2 jogos e 1 assistência. E o Kraves Axis, não vou nem me arriscar a pronunciar o nome dele, camisa 7. A camisa 7 que foi do Mbappé. O maluco joga demais. Ainda deixou dele na partida o PSG do Luiz Henrique, que há 10 anos atrás era campeão com o PSG justamente de Neymar, Messi e o Luizito Soares. Hoje volta ao topo do planeta pelo PSG, sagrando-se campeão da Champions League. E não foi qualquer jogo, tá? Foi um 5 com fraturas, foi um atropelo em Munique do PSG, na casa do Bayern de Munique, mas foi uma baita partida de futebol, principalmente pro PSG, que ainda contou com um gol do Hakimi, 2 do Doye, um do Kawasaki, o outro foi de quem? Foi tanto gol que eu me perdi aqui. Mas, uma bela exibição numa final de Champions League e já entraram para a história como a maior goleada em uma final de Champions League. 5 gols. Isso nunca tinha acontecido em uma final de Champions League, uma diferença de 5 gols. Tá bom para você? Um espetáculo. Voltando a falar de Flamengo, o Flamengo deve ir a campo com Bruno Henrique e Cebolinha, que não atuaram pela Libertadores, ou melhor, atuaram bem pouquinho para quem atuou. Mas também pode ter o Pedro, que segue precisando de ritmo de jogo, o jogo é no Maracanã, então não duvido ter Pedro e Bruno Henrique no ataque. Pelo lado esquerdo, né, e centroavante. Pelo lado direito, o Luiz Araújo está voando, provavelmente vai ser titular, fez uma partidaça pela Libertadores. Se não for titular, é só por conta do desgaste. E no meio de campo, o Flamengo teve o reforço do Alan, que jogou nessa partida pela Libertadores, já tinha o Everton Araújo e já tem o Gerson. Então, se o Felipe Luiz quiser poupar um pouquinho o Luiz Araújo, que jogou os 2 tempos da Libertadores, pode voltar a ter o Gerson na meia atacante ali, o Bruno Henrique e o Pedro no ataque, e aí vem Arrascaeta e Everton Araújo. A zaga com certeza titular, Léo Pereira, Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandre, lateral direito Wesley. Bem provável o Flamengo mude um pouquinho a formação, jogue mais num 4-4-2, com a Arrascaeta ali um pouco à frente, né, na linha de meio de campo, e o Gerson deixando o corredor para o Wesley, que também está precisando voltar a fazer uma grande exibição. Nos últimos jogos o Wesley não foi bem, mesmo convocado, não tem feito bons jogos, e a gente vai precisar dele no Super Mundial. Então não é um jogo para, como que eu posso dizer, valorizar ninguém, mas é a última partida nessa etapa do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Então, para mim, é bem provável que o Flamengo venha com o Gerson voltando a ser meia e o Bruno Henrique, por ser bem mais atacante do que o Pedro, consiga fazer lá dentro aquela marcação-pressão. E no decorrer da partida, Cebolinha e Luiz Araújo com certeza devem entrar em campo e ainda tem o Michael. Lembrando que o Luiz Araújo pode jogar por dentro, no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta que não jogou bem na Libertadores, não jogou os 2 tempos, veio de uma excelente partida contra o Palmeiras, depois teve uma baixa na Libertadores e provavelmente hoje já está com um pouquinho mais de fôlego.
o Luiz Araújo provavelmente deve ser poupado. E o Gerson colocado no lugar dele. No meio de campo, Everton Araújo e Alan estão com o tanque cheio. Não tem uma sequência de jogos muito grande. E na meia esquerda ali, facilmente pode ter ou Cebolinha ou Bruno Henrique fazendo dupla de ataque com o poderoso Pedro. Alô, Pedrão! Também está precisando de uma exibição de gala. Tem muita gente no Flamengo devendo. É, devendo mesmo. Pedro está devendo gols, Bruno Henrique está devendo gols, Cebolinha está devendo atuação. O Arrascaeta tem salvado a pele de muita gente, o Léo Pereira salvou a pele de um caminhão de gente. Então, esse jogo contra o Fortaleza é um jogo para garantir vaga de titular na estreia do Super Mundial, que vai ter que fechando o grupo do Flamengo, além do Chelsea, o Los Angeles garantiu vaga com a América do México no playoff ali para ocupar a vaga do Lyon. Então, Los Angeles vai estar no Super Mundial, no grupo do Flamengo, no lugar do Lyon. Beleza? Até mais tarde, claro que vai ter aquela livezinha pré-jogo, pós-jogo. Conte com a gente. E, é claro, estaremos aqui torcendo para o Palmeiras perder. O pior é que se o Palmeiras perde, o Cruzeiro ganha. Eu consigo viver com o Cruzeiro vencendo. Com o Palmeiras, não. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!